Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo comparecimento, enfim. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral, na verdade, precisa prestar alguns esclarecimentos, não é? À imprensa a respeito da prisão que ocorreu hoje do ex-médico Roger Abdelmaci, que ocorreu lá em Assunção, no Paraguai. O Ministério Público de São Paulo, há aproximadamente 90 dias, recebeu uma informação que dava conta da possível prática de crimes associados à fuga do Roger Abdelmaci. A possível prática de crimes de falsidade ideológica, de falsidade material, de outras pessoas que estariam auxiliando a fuga do Roger Abdelmaci. O indicativo inicial era de que ele poderia estar no município de Avaré, e por isso o GAECO, do Estado de São Paulo, pelo núcleo de Bauru, os promotores de justiça Daniel Pegoraro e Aloysio Garnes, deram início a um procedimento de investigação e requereram para a justiça daquela região, inclusive a realização de busca e apreensão numa propriedade rural, mas que não resultou frutífera, porque ele não estava lá, mas a partir dali iniciamos uma série de investigações, inclusive com a colaboração da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A busca e apreensão foi realizada no dia 29 de maio, com autorização da Justiça e com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E ao longo dessas investigações, e a partir daqueles fatos, nós conseguimos indicação segura, mais recente, de que ele estava fora do país, especificamente no Paraguai. A partir deste momento, o Ministério Público requereu o compartilhamento das provas que colheu para a Polícia Federal, na medida em que o eventual mandado de prisão, né, ou mandado de prisão, teria que ser cumprido lá no Paraguai. E conseguimos a autorização da Justiça para o compartilhamento e a Polícia Federal, então, passou a realizar, dali para frente, as investigações, e com o apoio das autoridades do Paraguai, a prisão foi realizada hoje à tarde. Na realidade, a prisão foi realizada pelas autoridades paraguaias, com acompanhamento da Polícia Federal, a partir dessas investigações feitas pelo Ministério Público. Eu, pessoalmente, falei com o ministro da Justiça hoje à tarde, para me certificar da apresentação do ex-médico, Roger, às autoridades policiais do Estado de São Paulo, que deve ocorrer no início da tarde de amanhã. Também comuniquei o fato ao secretário da Segurança Pública, e a expectativa é de que ele seja, Roger, apresentado, ou já tenha sido apresentado em Foz do Iguaçu, agora no final da tarde. Amanhã ele deverá ser apresentado aqui em São Paulo, quando se submeterá ao exame de corpo de delito, para então voltar para a prisão. Todos sabem, a fuga ocorreu ainda no curso do processo, antes mesmo da condenação em primeira instância, e o processo hoje se encontra no Tribunal de Justiça para julgamento de recursos do próprio Ministério Público, que pede o agravamento da pena imposta, na medida em que o Ministério Público compreende que foi indevida a fixação da pena, no mínimo legal, para cada crime que ele praticou, muito embora ela totalize aproximadamente 278 anos, né? A aplicação poderia, no nosso entendimento, ser ainda superior, e também porque pendem recursos da defesa, que questionam a atuação do Ministério Público e a investigação realizada pelo próprio Ministério Público naquele caso. Todos se recordam que as investigações foram feitas na ocasião pelo próprio Ministério Público. A denúncia foi oferecida, inicialmente rejeitada, porque a autoridade judiciária não reconhecia a possibilidade de o MP realizar investigações. Uma nova investigação foi feita, uma nova denúncia foi oferecida. Quem fez a instrução desse processo de investigação foi o Dr. Luiz Henrique, que hoje é chefe de gabinete, e em face da condenação pendem esses dois recursos, ou esses recursos que estão ainda para serem julgados pelo Tribunal de Justiça. Com relação ao procedimento investigatório esse, que resultou na localização de Roger,
eu posso esclarecer a todos que ele tem por objeto a apuração desses crimes, né, de falsidade ideológica, de falsidade material, em tese, lavagem de dinheiro, todos que teriam sido praticados para o favorecimento indevido daquele que estava evitando a aplicação da lei penal, né, o Roger. Esse procedimento prossegue, as investigações têm continuidade. No procedimento foi decretado o sigilo, por conta da natureza das investigações, inclusive interceptação telefônica, e a responsabilidade dos promotores de justiça, como eu disse, Aloysio Garnes Júnior e Daniel Pegoraro, promotores designados para o GAECO, núcleo de Bauru. Eram estas as informações gerais que eu podia prestar e me coloco à disposição, assim como o Dr. Luiz Henrique também. Doutor, o objetivo, então, agora já feita a prisão, é identificar e levar aos tribunais as pessoas que ajudaram, de alguma forma, na fuga de Roger Abdelmaci. Se cometeram crimes, né, sim, aqueles que eventualmente tenham praticado, eventualmente, crime de falsidade ideológica, por exemplo, poderão vir a responder. O procedimento tem continuidade para apurar se isso aconteceu e identificar a responsabilidade de cada um. Você sabe para onde ele vai ser trazido? Ele será trazido para São Paulo. Mas onde ele vai ficar preso? Não, aí as autoridades do Estado. Esse procedimento, e isso é importante registrar, se me permite, marca como é importante a integração desses órgãos de segurança pública, porque nós contamos com a valiosa colaboração da Polícia Civil e da Polícia Federal. O compartilhamento feito com essas duas instituições é que viabilizou hoje o cumprimento do mandado de prisão pelas autoridades paraguaias. Doutor, ele quando fugiu, ele foi direto para o Paraguai ou ele passa por Avaré? O Ministério Público tem essas passagens dele até ele sair do país? Não, ainda não. A informação que nós temos é de que ele teria estado ou se preparava para mudar-se para Avaré há cerca de 90 dias atrás. Como eu disse, a investigação foi feita, a informação que nós tínhamos é de que para lá teria sido encaminhados alguns objetos pessoais, uma mudança e etc., roupas, etc. E daí a suspeita de que ele ou já estava lá ou estava em vias de ir para lá. Quando fizemos a diligência, no entanto, não tivemos nenhuma indicação de que ele tenha estado lá. Doutor Dalpozo, queria perguntar para o senhor que está desde o começo nesse processo, como é que o senhor vê a prisão, se isso de alguma maneira fecha um ciclo e a expectativa do senhor para o julgamento no TJ? Fecha o ciclo sem dúvida, né? Após a prática de um crime, o Estado deve apurar esse crime, responsabilizar os autores, chegar à sentença condenatória e essa justiça se perfaz com o resgate dessa pena, com o cumprimento dessa pena. Então, sem dúvida, isso fecha o ciclo. Era uma frustração a fuga dele, não ter? Não, eu não diria frustração, né? O Estado tem a obrigação de cumprir a lei, né? E a lei estava sendo desrespeitada com a fuga do Roger, né? Então todas as instituições se uniram e com um trabalho dedicado nós conseguimos aí agora cumprir com essa missão com que ele passe a resgatar a pena a qual lhe foi imposta. Doutor Elias, Rosa falou de gravações, escuta telefônica, do Roger Abdelmaci ou de pessoas envolvidas com ele? Era de pessoas envolvidas. O grave, se me permite, ainda na resposta que foi dada, o grave é o crime que ele praticou. A gravidade foi praticada em face das vítimas, todas que suportaram as condutas ilícitas desse que ainda responde ao processo. E era particularmente grave porque mesmo antes de terminada a instrução, ele se beneficiou de uma liberdade que lhe foi concedida e fugiu, com claro propósito de evitar a aplicação da lei. Então, não bastasse a gravidade da conduta em face das vítimas, há também esse evidente manifesto descaso em face da própria justiça, com a fuga. O que o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, hoje consegue, é trazer de volta a normalidade, para que ele, como todo e qualquer cidadão, eventualmente cumpra a pena que se torne definitiva. Não é? A partir dos 70 anos, a obra passa a correr em dobro do prazo constitucional, né?
Esse caso, assim, tem outros trâmites na justiça, ele pode, no fim disso tudo, sair impune? Olha, eu não creio. E se depender da atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, isso não deverá acontecer. Até porque, se nós considerarmos que a progressão neste caso dependerá de 1/6, são 278 anos de prisão, ele precisaria cumprir mais de 40 anos de prisão para eventualmente ser beneficiado, né? Não há o risco da prescrição. Não há o risco da prescrição. O que o Ministério Público espera é que ele volte à prisão, que os processos sejam definitivamente julgados, que o Judiciário dê uma resposta definitiva a estas condutas que são extremamente graves e que ele inicie, como qualquer pessoa, a cumprir as penas que lhe sejam impostas. Doutor Marcos, em relação ao tempo que ele ficou no Paraguai, há uma informação de quanto tempo ele estava lá? Como era a vida do Rogério Abdão? Essas informações nós poderemos depois passar. Por quê? Porque a investigação, além do Brasil, ou no Paraguai, foi conduzida pela Polícia Federal, não mais pelo Ministério Público. Nós conseguimos a identificação de que ele estava fora do Brasil. A partir daí, o compartilhamento com a Polícia Federal. Mas é possível saber que ele estava lá, sim, com a família. Ele foi hoje localizado em trânsito, supostamente quando levava os filhos, um casal de filhos gêmeos, para o colégio. Ele tinha lá, estava estabelecido lá, com a família e com um casal de filhos que ele possui. Doutor, ele responde também por falsidade ideológica, ou não teria? Quer dizer, essa pena pode ser agravada ainda mais ou... Em relação a ele, não, mas em relação a terceiros, sim. Se eventualmente alguém tenha praticado esses crimes para facilitar a fuga dele. Doutor, você sabe quem são esses terceiros? Quantas pessoas são? Não temos essa indicação. Quem são? Não tem. Olha, em regra são pessoas próximas, algumas que podem inclusive ser beneficiadas com perdão judicial, a escusa absolutória em razão do parentesco, por exemplo, né? Mas é possível que existam terceiros que tenham atuado em benefício do Roger. Essa As propriedade de condenações, só para a gente ter uma... Ele foi condenado por quantos estupros e quantas vítimas? Porque tem uma diferença. Um só em 56 estupros, outro em 50. 39 vítimas e 56 casos, não é? São 56 crimes contra a dignidade sexual. 56, então, a condenação. E 39 vítimas. E as né? vítimas 39, é isso? Eu não me recordo agora, sabe? Tem jeito de levantar isso? São 37, né? Eu acho que nós colocamos 37? 37 ou 39? Qual foi o indício que levou O senhor ao pode Ministério levar. Público a descobrir que ele estava no Paraguai? Nós recepcionávamos várias informações dando conta do possível paradeiro do Roger, assim de outros fatos que circundavam a conduta do Roger, né? Até que houve o indicativo de que havia uma rede de favorecimento a essa fuga, né? E também, para possibilitar esse favorecimento, a prática de outros crimes, como citou o Dr. Márcio, falsidade biológica, falsidade documental, numa estrutura que possibilitava a engrenagem da circulação financeira para poder custear essa fuga dele. E a partir daí nós iniciamos, o GAECO de Bauru iniciou essa investigação. Doutor, Era qual uma foi a estrutura principal grande, pista? doutor? Era Qual uma foi a estrutura principal grande? pista que vocês descobriram que ele estava no Paraguai? Foi o caminho do dinheiro? Rogério, é difícil, é um conjunto de circunstâncias. Esse procedimento, como foi dito, ele desde o início foi decretado sigilo nesse procedimento. Então, são várias providências, ao que consta, foram adotadas pelo núcleo de Bauru, né? Seja na oitiva de pessoas, seja na aferição de campo, enfim, é difícil chegar a um fator específico. Houve alguma relação? Não. Ele chegou a ter bens bloqueados aqui? Como é que estava se mantendo lá? Como é que era? Não, houve um procedimento na promotoria do consumidor há uns anos atrás, mas, salvo engano, houve, na sequência, ocorreu o desbloqueio judicial dessa medida pleiteada pela promotoria do consumidor. Acredito que não havia nenhum bloqueio da movimentação do patrimônio dele aqui. Com relação à lavagem de dinheiro, como é que era? Eu não entendi, só essa lavagem de dinheiro. Como é que... A informação é de uma empresa de fachada, no nome da mulher dele, não é isso? Há indicativos de estrutura de pessoas jurídicas, há indicativo de contas para fazer o giro, enfim. Essa investigação
como foi já indicado, ela tá no início, né? Nós precisamos cercar, fechar, concluir qual era a real estrutura para poder financiar e chegar o dinheiro até ele. Doutor, qual que é a sensação que o senhor tem de saber que ele está preso? A sensação do dever cumprido, né? Eu acho que muito mais importante do que a minha sensação, que esse é um processo, né, de tantos que nós temos aqui no Ministério Público, é a sensação da sociedade, em especial das vítimas e seus familiares, né? Eu acho que essa é a principal sensação. As vítimas ajudaram de alguma forma nessas investigações? As vítimas contribuíam conforme as informações surgiam, elas passavam para o Ministério Público, para a polícia, né? Todos se envolveram nessa rede para tentar localizar. Uma investigação paralela, né? Pelas vítimas. Não, é mais uma reunião de informações mesmo. A imprensa noticiou, não mesmo recentemente, que as vítimas se mobilizavam para tentar localizá-lo, mas neste procedimento especificamente essas contribuições não constam, não é? Nós também acompanhamos. O que talvez possa esclarecer é a notícia que tivemos há cerca de 90 dias de que, especificamente na região de Bauru, numa propriedade rural, um aras que foi de propriedade dele, ele ou estava prestes a se mudar para lá. Não é? Foi dele, então. Foi dele. E nesta área rural, o Ministério Público obteve um mandado judicial que foi cumprido com o apoio da Polícia Civil, para saber se ele estava lá ou se tinha estado lá. Fizemos neste local a apreensão de documentos e de informações. Uma das suspeitas é de que empresas teriam sido utilizadas para promover a lavagem de dinheiro. Em que medida? Para fazer a remessa do dinheiro para o exterior, a fim de que ele pudesse se manter lá onde ele estivesse. Nós não tínhamos até aquele momento, obviamente, a indicação de que ele estava lá. Ao contrário, imaginávamos que ele pudesse estar, como foi a informação inicial, no interior do estado de São Paulo. Quando, então, mais recentemente, tivemos sim a indicação de que ele estava no Paraguai, e aí requeremos judicialmente o compartilhamento de todas as provas com a Polícia Federal, que passou a conduzir as investigações e, volto a dizer, com o apoio das autoridades paraguaias, conseguiu cumprir o mandado de prisão que estava expedido pela Justiça brasileira há tanto tempo. Circulava muito dinheiro, então. Certamente porque ele se mantinha no exterior sem trabalhar, é isso? Com os seus familiares, então naturalmente necessitava de recursos financeiros. Né? Ele comprou esse Aras através de empresas, foi isso? Não. Ele foi de propriedade dele, o Aras, no passado, né? Não é isso? Essa informação de que ele não trabalhava lá é confirmada? Não. Digo, formalmente ele não poderia estar trabalhando com o nome dele, a menos que estivesse usando um outro nome, enfim, uma outra personagem. Como chegou a informação de que ele estava no Paraguai? Pelo cruzamento desses dados, informações que constam desse PIC, desse procedimento de investigação criminal, que nós chamamos de PIC, né, procedimento de investigação criminal, que tem segmento para apurar eventual responsabilidade de terceiros na facilitação de fuga, na eventual falsidade ideológica, falsidade material. Lá no Paraguai. Lá no Paraguai. Só tirar uma dúvida, as interceptações telefônicas foram de parentes, de funcionários? O senhor pode deixar um pouco mais claro, por favor? Não sei dizer quais foram as pessoas que tiveram a interceptação autorizada judicialmente, não é? Não sei dizer se de parentes, se de terceiros, porque, como eu já disse, esse procedimento... Essa rede aí que ajudava ele nessa forma. O Ministério Público, nesse caso, investigou as pessoas que poderiam cometer, eventualmente, esses delitos para facilitar, não é, a condição em que ele se achava. Agora, eu não sei dizer exatamente quem. O procedimento, como eu disse, continua, porque esses crimes ainda não foram esclarecidos. A atuação é de responsabilidade desses dois promotores que atuaram brilhantemente, Daniel Pegoraro e o Aloysio Garme Júnior, do GAECO, né? E volto a dizer, contamos o tempo todo com o apoio da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia Federal. Doutor, e o start dessa investigação 90 dias atrás, qual que foi? Uma denúncia anônima? E aproveitando essa mesma Justiça seja feita, a imprensa nos auxiliou. Nós recebemos informações da imprensa de um jornalista extremamente dedicado e que vem realizando um trabalho investigativo sobre esse tema. A Secretaria de Segurança promoveu um web denúncia e inclusão dele nos procurados aí, mais procurados do Estado. Essa informação de que alguém poderia ter feito essa denúncia, viu a web denúncia, chegou até você, sabe dizer se a pessoa foi recompensada com 10 mil reais?
Não, nós não temos essa informação e acho que não é o caso de se pagar, porque a rigor foi o próprio Estado que localizou, o Estado brasileiro, né? Tanto o Ministério Público Estadual como agora a Polícia E a Federal. expectativa do senhor com relação ao julgamento do PJ, uma vez que o Ministério Público pediu esse agravamento? Eu tenho a firme impressão de que haverá o agravamento da pena. Os recursos do Ministério Público deverão ser acolhidos, porque as teses defendidas pelo Ministério Público me convencem naquele processo. Os recursos da defesa não serão acolhidos, me parece que as teses elas devem ser afastadas, já foram afastadas em primeira instância, não é? E o recurso do Ministério Público para o agravamento da pena tem pertinência, inclusive com precedentes. A divergência se dá no cálculo da sanção. A expectativa que eu tenho é que o julgamento ocorra rapidamente, para que essa decisão se torne definitiva e que haja ainda um agravamento da pena. E ele passe a cumprir a pena como qualquer pessoa que tenha sido condenada. Não sei dizer. Doutor, se ele recebeu ajuda de parentes próximos, isso não é crime? Dependendo da natureza do crime. Dependendo da natureza do crime. Por exemplo, o crime de favorecimento pessoal, que é uma espécie de facilitação de fuga, quando feito por parente próprio, ele tem um instituto chamado escusa absolutória, né, que pode ser invocado. O pai em relação ao filho, por exemplo, a mulher em relação ao marido. Mas há outros crimes que não. Né? Eventualmente, não estou atribuindo a nenhum parente dele a prática de crimes, mas eventualmente falsidade ideológica não, falsidade material não, lavagem de dinheiro não, mas não é, é apenas para estabelecer a distinção. Eu vou deixar voltar, caso tenha alguma outra pergunta, agradeço de novo e ressalto apenas que este resultado só se tornou possível graças, de um lado, à investigação feita pelo Ministério Público e, de outro, o apoio decisivo da Polícia Federal e da Segurança Pública, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ok? Muito obrigado. Alguém quer mais alguma pergunta do doutor Luiz Henrique? Ele pode permanecer mais um pouco. Qual o passo a passo do retorno dele amanhã? Ele chega, ele vem de avião, ele chega onde? A notícia que nós temos é que ele chega amanhã por volta de 1 da tarde. Qual aeroporto? Congonhas. E aí de lá? Daí ele passa por um exame de corpo de delito e é apresentado num estabelecimento prisional que eu ainda não sei. Secretaria da Segurança Pública que deve informar. Hoje ele já está em Foz do Iguaçu, hoje. Ele está provavelmente a caminho de Foz do Iguaçu. Ele seria apresentado às autoridades do Paraguai para toda a tramitação, né, tanto da apresentação como da migração, e depois encaminhado a Foz do Iguaçu. Só para esclarecer, doutor, tem o agravamento da pena e ele vai responder outros processos por falsidade ideológica, material, mas todos esses crimes ele vai ser investigado ainda, é isso? Sim, sim. Esses novos crimes se encontram em fase de investigação, né? Então, nós precisamos concluir quais ocorreram, de que maneira ocorreram, quais as pessoas envolvidas. Uma coisa é o agravamento da pena e outra coisa são novos crimes. Até porque esses novos crimes, na hipótese, serão articulados através do processo autônomo, independente, sem qualquer relação com esse que tramita pelo Tribunal de Justiça no momento. Não, eu não tive imagem, não tive acesso à condição física dele, não. Ok, doutor. Tudo bem, gente? Obrigado. Obrigado.